Olá, vamos começar com mais uma aula de projeto de mineração. Nós já viemos falando de teor de corte, falando de taxa de produção, agora nós vamos falar de pushback. Pushback, na verdade, é uma unidade básica de produção que a gente tem dentro do planejamento de lavra. Para começar a dar uma ideia melhor dessa história, eu tenho duas imagens aqui embaixo. Uma primeira imagem onde é que eu tenho somente um corpo geológico, uma rocha que está aqui tipo 2 e essa rocha tipo 1. A rocha tipo 1 entra no nosso esquema como se fosse um capeamento, a rocha 2 entra como se fosse um encaixante. Por que encaixante? É a rocha que abriga o meu corpo mineralizado. E eu sei que antes de eu chegar nessa parte de avanço e construção de pushbacks, existiu um software de planejamento de lavra ou um algoritmo que esse algoritmo determinou qual é a fração do depósito que eu vou lavrar, representei aqui para essa linha em vermelho, onde é que eu tiro meu retorno financeiro máximo. Só que a gente tem que tomar um cuidado muito interessante com essa questão do limite final de cavo. Por que deve-se tomar tanto cuidado com esse limite final de cavo? Por quê? Pela metodologia clássica de Last-Grossman, quando eu pego e desenho essa cava que está aqui, esse limite final de escavação, ou seja, a fração final que será do meu depósito, e a gente vai ter aula sobre como a gente vai fazer isso, eu não levo em consideração a taxa de desconto do tempo. Ou seja, eu considero que eu vou no instante zero como um milagre e eu lavro esse empreendimento todo de uma vez só. Fato que não acontece quando eu estou no processo de sequenciamento de lavra. E o avanço de lavra, o pushback, faz parte desse processo de construção baseado em tempo. Por quê? O avanço de lavra é um sequenciamento em macro baseado em cava final. O que quer dizer quando eu falo que ele é um sequenciamento macro? Pelo sistema clássico, baseado em Last-Grossman, primeiro, eu determino qual é a minha fronteira final de escavação com o algoritmo de Last-Grossman. Eu tenho duas possibilidades de construir esses pequenos avanços. Uma primeira é baseado no próprio algoritmo de Last-Grossman, em que, em vez de eu usar um valor de preço cheio, vamos supor que eu informei para o sistema que o meu minério tinha um valor de 100 unidades de dinheiro por tonelada, eu construo uma outra cava menor, falando que se ele valer 10, qual é a fração do depósito que ele tiraria? Quando eu faço isso, ele acaba tirando uma pequena fração do depósito, que ele considera que o preço é de 10, ou seja, ele não consegue aprofundar muito, porque quanto mais profundo ele for, observem aqui nas laterais que a quantidade minha de estéreo é maior do que nas laterais ou na fração superior dessa pequena cava aqui. Por que isso? O algoritmo olha para o que é fração mineralizada, e a gente vai ver como que ele faz isso, e ver qual que é a quantidade de estéreo que ele dá conta de liberar, ou seja, que ele dá conta de vender o minério, pagar o custo de lavra dele e do estéreo e ganhar dinheiro com esse valor de 10 e com o valor de 100, que dão cavos diferentes. Ou seja, esse avançozinho aqui, ele é economicamente viável. Eu já estou garantindo que tirar aquela quantidade ali de material, eu não tenho prejuízo econômico. Mas, nessa etapa, eu estou pensando só em dinheiro por enquanto. Mas, se eu aumentar para 20, ele vai acabar criando um pushback um pouco maior, um avanço maior. Normalmente, não é obrigatório um estar contido dentro do outro, mas acontece de estar normalmente. Não é obrigatório de eu ter esse processo de uma cavinha encostadinha na outra. Eu posso ter um processo semelhante ao que eu tenho no desenho de lado, mas por enquanto vamos nos ater aqui. Então eu estou nesse processo onde é que eu tenho uma cava sequencial à outra. Então eu aumentei de 10 para 20
e vou aumentar para 30, eu vou ter uma outra cava aqui. Concorda numa coisa? Eu estou tendo um aumento de massa que não é uniforme. Por quê? Do preço 10 para o preço 20, eu aumentei no espaço uma fração em que aquela fração é o limite máximo econômico, que eu tenho lucro ali dentro, aquele preço. Pode ser que na primeira eu tenho 10 toneladas, na segunda eu tenho 20 e na terceira eu tenho 10 de novo. Eu nem preciso te dizer que nenhum empreendimento de mineração vai suportar trabalhar nessa questão de num ano eu tenho uma frota para 10, no outro ano eu tenho frota e capacidade para 20, no outro ano eu tenho capacidade para 10. Por quê? Eu passei de 10 para 20, eu tenho que comprar equipamento, eu tenho que contratar mão de obra. Eu mando ele embora de novo para depois contratar? Não. Eu estou tendo uma oscilação aí que vai me dar muito prejuízo operacional. Eu não posso ter equipamento parado, eu não posso ficar contratando e mandando gente embora. Por que eu estou fazendo isso, nesses avanços? Porque eu estou garantindo que eu tenho regiões do espaço onde é que são economicamente viáveis. Depois, em outra aula, essa massa que eu tenho nesse primeiro aqui de 10, 20 na segunda e 10 na terceira, eu vou dar um jeito de suavizar essa massa que eu tenho, por exemplo, 15 em 1, 15 no 2, 15 no 3. Ou seja, eu estou com capacidade constante. E aí, nesse processo, eu vou acabar pegando para os primeiros 15 um pouco do A e um pouco do B. Então, eu vou pegar esse primeiro avanço aqui e esse segundo avanço aqui de pushback. É nisso que a nossa aula vai terminar. Então, quando eu chegar no último gráfico, lá do final, você vai lembrar desse momento aqui, onde é que eu peguei e expliquei que eu estou separando frações economicamente viáveis e, dentro dela, eu vou dar um jeito de construir o meu sequenciamento de lavra. Então, isso aqui é um sequenciamento macro baseado em cava final. Mas a gente vai acabar vendo que esse processo de construção e de avanço vai nos dar dicas dos limites que eu tenho ou não tenho para poder construir o meu sequenciamento. Aquela taxa ótima de produção que a gente viu, ela está limitada ao que o depósito geológico consegue oferecer. E a gente vai aprender a identificar isso através da construção de pushback. Se eu olhar mais atentamente a esse desenho aqui de lado, que é uma representação do que eu fiz, só que mais bonitinho, onde é que eu tenho o primeiro pitch A, um avanço A, um avanço B, um avanço C, um D aqui e um F em duas pontas, eu tenho uma tendência em que, se eu for lavrando cada um desses pushbacks ou cada um desses avanços na sequência correta, eu tenho o máximo valor econômico possível, que é o valor presente líquido. Pode ser que tenha gente que chegou aqui sem o conhecimento básico do que é valor presente líquido. Daqui a alguns slides, a gente vai acabar abordando isso. Só uma coisa, quando eu falei aqui que essa sequência A, B, C e D é a que melhor maximiza o valor econômico, é porque ela está baseada no processo de construção que eu fui desenhando em vermelho aqui do lado. Onde é que eu apliquei preço? O valor 10 é hipotético, é um preço menor do que o preço total, para que eu possa gerar esses sistemas de avanço aqui. Nessa segunda cava aqui, a gente pode observar que eu tenho minha primeira cava aqui e minha segunda cava B aqui. Era a única possibilidade que eu tinha? Não. Eu tinha outra possibilidade de começar com essas cavinhas aqui dessa forma, só que, provavelmente, essas cavas não têm viabilidade econômica. Segundo, a soma delas não me dá o maior valor presente líquido, que é o maior retorno financeiro que eu possa conseguir para esse empreendimento comparando a uma certa taxa. E a gente vai aprender o que essa taxa numa aula específica sobre isso. Mas, por enquanto, é bom da gente saber o que é o pushback, o que é isso. E observando o que está escrito aqui, ele gera um sequenciamento uma ordem, não estacionalizado, nem em massa, nem em teor. Toda produção precisa que de um ano para o outro, de um dia para o outro, eu mande para a usina
materiais com características constantes. Então, na sua cabeça, vão ter duas palavras sempre. Quando eu estiver falando desse limite final de escavação aqui, que é o último limite que eu tenho, na sua cabeça vai vir otimização. Eu tenho um algoritmo que o objetivo principal dele é buscar o maior valor econômico possível. Enquanto eu estiver fazendo os pushbacks, eu também vou estar mantendo isso. Mas quando eu vier fazer o sequenciamento dentro das áreas dos pushbacks, a palavra que vai estar na sua cabeça é estacionalização. Então eu tenho um algoritmo que estacionaliza as características do minério que vai estar alimentando a usina. Então a gente separa isso bem direitinho aqui. Antes da gente começar, a questão, igual eu fui falando, eu vou mudando o preço e eu vou tendo cavas alinhadas ao longo do espaço. E eu coloquei aqui um desenho. Onde é que eu tenho a primeira cava, segunda, terceira, eu estou mexendo no prêmio, quarta cava. Vamos supor que nessa primeira eu coloquei o valor de 1 de venda. Esse aqui foi de 2, aumentou. Eu coloquei de 3, aumentou. Eu coloquei de 4, aumentou o tamanho da minha cava. Eu coloquei 5, ele não conseguiu construir nenhuma cava. Por quê? Eu tinha um espaço aqui tão grande de vazio, que eu não tenho nenhum minério, que não foi viável economicamente. Em que essa cava aqui foi ficar viável somente com o valor 10. Então, aquela região do espaço que ele constrói usando um sistema de cava final só ficou viável quando eu fui para o valor de 10. Esse espaçozinho que eu tenho aqui é chamado de efeito gap. O efeito gap foi suavizado, ajustado por um camarada chamado Milauer. E o algoritmo do Milauer está presente dentro de um software comercial. O que o Milauer faz? Ele pega essas divisões aqui do espaço, em vez de criar avanços baseados em parâmetros econômicos, ou seja, regiões do espaço com viabilidade econômica, o maior peso do algoritmo dele está em fazer divisões iguais do espaço. Então, se a gente estivesse utilizando o algoritmo de Milauer, ele ia conseguir construir aqui no intermédio uma cava onde que eu não tivesse esse gap, esse espaço sem nenhuma cava desse meu avanço. Então, ele consegue suavizar isso. Isso é chamado de efeito gap. Ele é o único que consegue fazer isso? Não. Existe um outro sistema, igual eu conversei na aula passada, que é baseado no sistema de Thesis-Johnson, e nele eu já saio colocando que eu tenho taxa de produção, que eu não estou colocando taxa de produção logo de início. Então ele tende a suavizar esse efeito de construção de cavas ou de avanços, por quê? Ele, como sabe que tem taxa constante de produção, ele tira o que dá para tirar até chegar na cava final. Ele não dá esses avanços. Então por que a gente não usa esse sistema de sequenciamento direto? Que a gente vai ver até ali daqui a pouco, dá um retorno financeiro melhor. Porque a indústria mineral tem um padrão. E para quem já sabe de projeto de mineração, projetos que a gente coloca na bolsa e certifica eles, esses projetos, existem alguns padrões e normas que a gente tem que cumprir. Atualmente, o sistema de Last-Grossman é o padrão. Não estou dizendo que daqui a 5 anos, não sei que ano que você vai ver esse vídeo, em 2020, pode ser que o sequenciamento se torne, acabe se tornando o sequenciamento direto o padrão que vai vir substituir o que a gente tem aqui. Mas, por enquanto, funciona desse jeito. E só para a gente tirar uma dúvida, a gente ainda não falou por que o preço é tão importante. Porque a função de otimização que eu jogo dentro do algoritmo e pego para ele maximizar, ele separa essa região no espaço aqui, a gente cria um modelo que é chamado modelo de blocos. Então, a gente tem aqui como se fosse um conjunto de blocos de Lego, em que ele toma decisão de qual conjunto que ele vai tirar. Então, ou seja,
Esse avanço aqui de sequenciamento é composto por esses legos que eu acabei de desenhar aqui, esses pequenos blocos. Cada um desses blocos, para mim calcular quanto que ele tem de viabilidade e utilidade, vai ser o preço de venda dele, vezes a recuperação máxima, vezes a massa que ele tem, menos os custos diretos e indiretos. A gente já conversou sobre isso lá atrás. Essa função de utilidade. É aqui, diminuindo o valor econômico que ele tem, que ele consegue criar esses nossos avanços de lavra. O algoritmo de avanço, ele vai ter o mesmo objetivo lá do de cavo final, que vai ser maximizar o valor presente líquido em fluxo de caixa. E eu vou explicar no próximo slide o que é o valor presente líquido. Só para a gente considerar uma coisa, ele considera maximização do valor presente líquido e respeita algumas coisas. Respeita a precedência de talude. É possível colocar capacidade de produção, lavra, refino e beneficiamento. Antes da gente seguir, eu vou colocar aqui para a gente ver dois sistemas. Esse aqui é uma imagem de um algoritmo que foi sequenciado, um modelo de blocos, que foi sequenciado usando o sequenciamento direto de blocos, onde é que eu tenho as fases e os avanços. Esse aqui foi sequenciado usando o Milawa. O lado do Milawa tem a garantia desse avanço possuir uma uniformidade, ou seja, um efeito gap menor do que quando comparado aqui com o sequenciamento direto de blocos. Eu percebo que aqui as coisas são mais uniformes, as taxas de avanço, do que do lado de cá. Só que, olha o valor que isso aqui me gerou e olha o retorno econômico que esse de cá me gerou. Isso aqui é devido a uma coisa. Eu deixei esse slide em branco para mim explicar o que é o valor presente líquido, porque os dois usam o conceito de valor presente líquido. Eles pegam cada um dos blocos e tentam fazer a combinação deles que vai me dar o maior valor presente líquido. O que é o valor presente líquido? Eu vou escrever aqui o VPL e vou deixar aqui. Ele é o somatório de alguma coisa. E eu vou deixar os espaços aqui para mim poder somar. Vamos considerar que cada espacinho desse que eu deixei é um espaço para um bloco. Então aqui eu tenho a possibilidade de lavrar esse bloco de minério, esse bloco de minério, esse bloquinho aqui, esse blocão e esse bloquinho aqui. O valor presente líquido faz o seguinte, ele pega um valor de dinheiro no tempo, considerando que cada um desses aqui, por exemplo, é um ano. Esse aqui é o ano 1, esse aqui é o ano 2, esse aqui é o ano 3, ano 4 e ano 5. Ele quer fazer o somatório disso aqui de modo que eu tenha o maior valor possível. Uma coisa que eu não coloquei, que é constante, ele é sempre dividido por uma taxa. Eu não estou falando ainda qual taxa que é essa. O que está aqui embaixo, no denominador, é sempre constante. Então, vai ficar uma taxa elevada a 1, uma taxa elevada a 2, taxa elevada a 3, taxa elevada a 4 e taxa elevada a 5. Concorda comigo que se eu virar e falar para você, olha, eu tenho uma taxa aqui que eu estou comparando que é de 10%. Como eu uso por fator, fica 1,1. O 0,1 que eu somei a 1 significa os 10%. E todos esses T's aqui vão valer 1,1. Concorda comigo que 1,1 elevado a 5 é muito maior do que 1,1 elevado a 1? Se eu sei que a parte de baixo é sempre fixa e que o algoritmo tem a possibilidade de trocar de lugar esses blocos, concorda? Quando eu pego esse blocão aqui e divido ele por 1,1 elevado a 4, é a mesma coisa que eu estivesse diminuindo o tamanho dele?
A partir do momento que eu diminuo o tamanho dele, eu estou penalizando ele por estar no ano 4. E eu não quero fazer isso. Eu quero jogar esse bloco que é mais rico para o ano 1, porque aqui no ano 1 ele vai ter um desconto menor. Então, na verdade, quando eu estou fazendo um valor presente líquido e estou usando um algoritmo, ele reorganiza os blocos mais ricos para os anos iniciais, para que eu tenha o maior valor presente líquido, que essa somatória aqui dos valores seja a maior possível. Então, esse é o jogo do algoritmo. Então, eu não preciso nem te dizer que em qualquer sistema de construção de avanço, de sequenciamento de lavra, eu estou fazendo o seguinte, lavrando os blocos mais ricos no início. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto de avanços aqui, esse avanço com certeza tem chance de ser mais rico do que o segundo. E no sequenciamento, o ano 1 ser mais rico que o segundo, que o terceiro, do que o quarto. Isso aqui é uma regra de bolo para comparar valor presente líquido que obedece à teoria da firma, que fala que a regra é sempre antecipar receita e postergar custo. Na mão disso significa eu trago mais rico para o início e deixo mais pobre para o final. Então é isso que a gente está fazendo, considerando o valor presente líquido. Então, quando eu disse aqui atrás que o sequenciamento direto de blocos conseguiu um valor presente líquido maior, porque a formulação desse algoritmo, que eu ainda não expliquei, vou explicar mais para frente, tem um olho melhor para poder enxergar os blocos mais ricos e virar, eu vou lavrar ele nos primeiros anos. Enquanto o Milawa é ótimo em virar e falar assim, olha, eu vou suavizar o efeito gap e vou construir regiões no espaço melhores. É só para poder comparar as duas coisas. E lembrando que Milawa está vinculado à metodologia clássica de Leste e Grossman. Então eu poderia falar que é Leste e Grossman com valor presente líquido menor e sequenciamento direto de blocos com valor presente líquido maior. Só continuando o que a gente está conversando, limite final de cava e sequenciamento de produção é com o que a gente está trabalhando. O que é que eu estou tomando de decisão quando eu estou no limite final de cava? É decidindo se o bloco vai ser lavrado ou não, se ele vai estar contido dentro do limite ou não. Ele é lavrado ou quando ele tem valor econômico positivo para ser lavrado e beneficiado, ou então ele só quando ele vai ser literalmente usado para liberar, para destampar aquele minério que está embaixo dele ou do lado. Isso é que é decidido no limite final de cava. Então, aqui eu vim aqui e desenhei uma cava final, só que eu vou ter que sequenciar ela. Dentro do sequenciamento, eu vou definir o destino, se ela está indo para a usina ou se ela está indo para a pilha de estéreo que eu estou construindo aqui. É isso. E uma outra coisa importante, se será lavrado e quando será lavrado. Lembra quando eu fiz o desenho do valor presente líquido, onde é que eu fazia o rearranjo dos blocos? Aqui no sequenciamento, ele vai fazer esse rearranjo dos blocos e vai tomar como decisão, eu tenho uma capacidade limitada de produção e tenho que estacionalizar a massa e tenho que estacionalizar teor. Então, ele vai tomar conta disso tudo no sequenciamento. E lembrando que eu posso fazer alguns controles nesse sequenciamento de uma coisa que é chamada de relação estéreo-minério, que a gente vai vir a calculá-la. O que é isso? Se eu virar e vou desenhar aqui, ó, relação estéreo-minério é o somatório da quantidade de estéreo sobre o somatório da quantidade de minério. Se eu viro para você que num período você tem que lavrar 3 partes de estéreo para uma de minério, concorda que você está sendo obrigado a tirar minérios em 3 vezes mais do que minério, que 3 vezes estéreo para uma de minério. Está falando que eu estou tirando 3 partes de estéreo. Então, ou seja, eu estou destampando esse minério de alguma forma para garantir
o seu acesso aos minérios futuros. Porque se eu for só numa frente e tirando, desenhei aqui, eu tenho meu corpo de minério aqui. Se eu for tentando lavrar só minério, eu não vou conseguir aprofundar, eu não vou conseguir fazer a construção dos meus avanços de lavra. Então eu tenho que garantir essa relação aqui de uma forma direta. Eu construí um exemplo que é o seguinte: eu tenho aqui um inventário de um modelo de blocos em que aqui eu tenho avanço A, avanço B, avanço C, avanço D, avanço E. Eu tenho sempre estéreo e minério. Então aqui eu tenho, e tudo separado por nível de bancada. Então isso aqui, essa bancada, se eu estivesse falando que eu tenho essa cava aqui, ficou torta, essa cava aqui, eu estou separando ela em níveis de bancada. Então vamos supor que essa aqui é a bancada 490. O que eu estou falando? Que essa bancada 490 tem no avanço A uma quantidade de 1,5, 1.500.000 toneladas de, está marcado vermelho aqui, é capeamento. Apesar de estar na coluna de estéreo, o capeamento é um tipo de estéreo, porque ele não me gera benefício econômico. Então, no avanço A, nesse nível, eu tenho capeamento do avanço A, capeamento do B, capeamento do C e assim consequentemente. Mas se eu descer para a bancada de baixo, o 485, eu tenho uma quantidade de estéreo, mas eu tenho uma quantidade de minério que vem do avanço A. Então eu consigo, dentro desse avanço A aqui, somar tudo que eu tenho de estéreo e capeamento e tudo que eu tenho de minério. Se eu dividir a razão total de estéreo por minério, eu tenho minha relação estéreo-minério. Então eu viria aqui, dividiria esses 1.590 mil milhões por 2.700.00. Eu teria a minha relação estéreo-minério aqui dessa bancada, relação entre um e outro. Então, tem como eu resumir isso? Tem como eu resumir sim, e foi isso que eu fiz nessa tabela. Então aqui, ó, avanço A, e ainda construir outra coisa que vai ser importante demais para o exercício que a gente vai fazer. Porque olha aqui, estéreo sobre a bancada de minério e estéreo no mesmo nível da minha bancada de minério. Então, um está em cima, ou seja, o estéreo que eu tenho que liberar para chegar naquele nível, e o outro é o estéreo que eu estou no mesmo nível aqui. E somando os dois, eu tenho estéreo total e tenho minério total também. E aí eu vou virar para você e falar assim, olha, eu sei a quantidade de minério que eu tenho e esse minério vai ter que passar pela usina de beneficiamento. Se eu te falar que eu tenho a capacidade de 2,5 milhões, você consegue me falar quanto tempo você demora para processar ela? Você vira para mim, faço. É só dividir o 2,7 por 2,5, eu tenho 1,08 anos. Então, eu gasto 8 anos para poder lavrar, para beneficiar esse avanço. Então, eu achei 1,8. Para avanço B, 1,24. 3,04, lembrando que é só dividir um pelo outro. 5, 6, 5,02. Mas olha o que eu escrevi aqui. Capacidade de lavra minha é ilimitada, é infinita. Isso aqui vai ser por quê? No exemplo que a gente vai construir, vai ser importante para a gente perceber uma coisa sobre o avanço de lavra. Então, eu tenho aqui só capacidade de beneficiamento como liberado, capacidade de beneficiamento, aliás, como restrito em 2,5 milhões e lavra ilimitado. Isso vai gerar uma coisa boa para a gente entender como é que ele vai funcionar. Só esqueci de voltar aqui que eu fiz o cálculo das relações estéreo-minério. Observa que o seguinte, de A para B, para C, para D, para E, para F, eu tenho uma tendência
tendência de aumento dessa relação estéreo-minério. E é lógico, à medida que eu vou aprofundando com o meu corpo mineralógico, eu tenho cada vez mais estéreo nas laterais para mim poder tirar, para poder aprofundar. É natural, é uma tendência. E aí eu começo aqui, naquele mesmo resumo que eu construí, mas olha só, a gente calculou lá a vida do empreendimento da planta, ou seja, quanto tempo ele demora para processar aquele minério. Então deu 1,08 anos e 1,24. Mas se eu considerar que num primeiro ano, no primeiro tempo de vida de 1,08 anos, eu processo 1,27 de minério, significa que para processar 2,7 mais 3,11, eu gasto 2,32 anos. Por quê? É a soma desses dois aqui. E assim sucessivamente eu vou fazendo. Para mim achar o 21,6 é o tempo que eu levo para processar todos os avanços. E aí eu consigo fazer a construção desse gráfico aqui, onde é que eu saio do eixo zero, que isso aqui é uma representação do tempo de vida desse meu empreendimento. Então, no primeiro ano, lá veio 2,7. Aliás, no tempo zero, 2,7. Depois, no 1,8, 3,1. 7,06, 2,32 e assim sucessivamente. Então, a cada período, eu vou aumentando a quantidade que eu beneficiei em função da fase que eu estou fazendo. Só que eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma análise para cada uma das fases, considerando minério e estéreo, porque ali eu só coloquei o minério. Então, nesse primeiro aqui, eu estou representando a minha quantidade de minério, que é de 2,07, no ano de 1,08. Então, eu tenho aqui 2,07. Só que, para mim poder lavrar esse 2,07, eu tenho dois problemas. Um primeiro é a quantidade de estéreo sobre e em cima da bancada de minério, e outro é no mesmo nível da bancada de minério. Como eu tenho, e eu te falei lá atrás, uma capacidade ilimitada de lavra, eu tenho que lavrar 15 logo de saída. E olha só, por isso que o 15 meu está perpendicular, porque o que está em cima de mim, eu tenho que lavrar ele instantaneamente. Agora, o que está na minha bancada, eu posso lavrar durante esse meu período de 1,08. Então, por isso que eu tenho uma retinha inclinada. E a inclinação dessa reta me diz a minha taxa de lavra que eu estou fazendo com essas 900 toneladas. Por quê? Se eu tenho uma variação aqui, em termos de tempo, e eu sei quanto de minério a mais, estéreo a mais que eu lavrei, eu consigo determinar a minha taxa de lavra naquele 1,08 de períodos. Continuando, avançando para a fase B, eu tive a mesma coisa. Adicionei aqui desse lado que não é acumulado, só esse daqui do estéreo que é acumulado, para a gente poder fazer o exercício que eu quero. Adicionei, somei desse 15,09 os 5,50, que deu 21,04, perpendicular também. E adicionei com a inclinação no período até 2,32 a quantidade de estéreo que estava no mesmo nível, que me deu essa retinha inclinada aqui. Eu vou repetindo esses passos concomitantemente. Repetir para o avanço C, repetir para o D, para o E e para o F. Até chegar nesse aqui, que é o final que eu quero conversar com vocês. Olha só, em cada um dos avanços, eu fui fazendo essa minha operação de decapeamento de modo não suavizado. Eu fui dando saltos. Lembrando que isso não existe. Por quê? Eu falei que eu tenho que estacionalizar massas.
Então, se eu construir o pushback da forma que eu deixei ele livre em termos de taxa de produção, eu não vou conseguir estacionalizar a ação. Tem algum jeito de eu poder estacionalizar? Tem, e nós vamos fazer isso aqui. Não só estacionalizar, eu vou ainda adicionar o conceito de pré-produção ou pré-stripping, que seria o seguinte: olha, 4 anos antes do meu empreendimento começar, eu já vou começar a comprar equipamento. E eu vou adquirir para o primeiro ano antes uma quantidade de equipamento para 2,5, 5 milhões, 5 milhões ainda no terceiro e 7,5. Isso aqui é uma teoria que a mineração inventou? Não. Essa teoria aqui de pré-produção, isso vem da administração da produção, que é uma teoria que vem da administração geral, que serve para que nesses períodos eu aprenda como eu opero os meus equipamentos, que eu treino o meu pessoal, que eu veja os erros que eles possam cometer e que eu já possa prepará-los para não cometer esses erros. Então, ou seja, eu vou tendo uma melhora de performance e vou treinando o meu pessoal durante isso. Uma série de erros que eu possa evitar na produção, eu começo nesse ramp-up aqui. Aliás, nesse processo aqui anterior, que não é ainda o ramp-up, que eu possa determinar como que vai ser a minha metodologia de construção aqui. Eu vou falar o seguinte, que a minha operação de lavra vai ter 7 milhões de toneladas, 7,5 milhões de toneladas, para mim poder lavrar. 5 milhões de estéreo, 2 milhões e meio de minério. Tanto que, um ano antes do meu ano zero teórico, eu já vou conseguir atingir minha capacidade máxima de produção, mas eu vou estar trabalhando somente com estéreo. Tem vantagem nisso? Tem. E é esse exemplo aqui que a gente vai fazer. Essa curvinha que está aqui foi a que a gente construiu no exemplo passado. Concorda comigo que eu virei para vocês e falei assim, que liberar minério é uma condição? É. Só que, provavelmente, naquele meu sequenciamento, eu não consigo garantir ainda a liberalidade do meu minério. Como é que eu faço isso? Eu fiz aqui uma pré-atividade, onde é que eu tenho o ano menos 4, menos 3, menos 1, até o ano 0 aqui, que é o ano que eu começo a minha operação, propriamente dito. Mas se você lembra, eu tinha lá, antes, uma programação pelos avanços de atingir uma certa produção. E eu posso te fazer a pergunta, fazendo esse pré-stripping, no ano 0, que eu teria que tirar em cima da bancada os 12,5 milhões de toneladas, quanto tempo eu vou atingir esse decapeamento acima de mim antes de iniciar minha operação? Isso é muito fácil. Eu venho aqui e rebato em cima dessa minha curva vermelha e eu vou saber qual que é o valor que eu estou trabalhando ali em relação ao meu pré-strip. Quanto tempo antes eu vou adicionar? Como é que eu faço isso? Eu tenho aqui esse 12,5 que eu sei e esse ponto de 20 aqui. Eu faço equação de reta. Eu venho aqui em cima para te mostrar isso. Então, eu tenho y0 menos 12,5 e eu quero saber o meu y. Eu acho a inclinação aqui e aqui eu tenho x menos o meu x de 0, aqui o ano menos 1. Feito isso, por algebrismo onde y vira minha relação estéreo-minério, eu consigo determinar quantos meses antes eu vou estar atingindo a produção de 12,5 milhões de toneladas. Consigo saber também do mesmo esquema quanto tempo antes eu vou atingir o 93,6 milhões de toneladas. Consigo, e vai ser exatamente igual o que a gente fez usando a equação de reta entre 95 e 20.
Você vira para mim, poxa, Felipe, eu entendi essa parte vermelha aqui, que foi seu pré-stripping, que você falou, eu tomei a decisão de fazer 2 milhões, 2 milhões e meio, 5 e 12,5 milhões de toneladas. Mas não faz sentido essa reta azul que você colocou ali. Faz sentido sim. A inclinação dela eu acabei te dando lá atrás, só que você não prestou atenção. Quando eu falei que eu tinha uma taxa de produção de 7,5 milhões de toneladas, a inclinação dessa reta aqui já estava colocada. Ela vai lavrando esse volume. Aí você vai virar para mim e falar assim, puta merda. Então eu consegui descobrir uma outra coisa, que essa minha primeira produção aqui que eu tive, saindo do zero e chegando até esse ponto aqui, se eu quiser estacionalizar a minha produção num valor constante dos meus pushbacks durante o meu sequenciamento, de olho no que o pushback me deu conta, falou que ele dá conta de fazer, eu consigo. Porque eu tenho a capacidade máxima em termos de massa que eu tenho no pushback e tenho aqui embaixo a quantidade de anos que ele dura. Sabendo massa e o tempo que ele dura, eu consigo achar minha taxa de produção, que na verdade vai ser a inclinação dessa reta aqui. Correto? A taxa de produção que o seu depósito está pedindo não é o que eu estou falando, que é de capacidade instalada. O seu depósito pode vir aqui te pedir essa taxa de produção e você pode utilizar outra de acordo com a frota que você comprou. Por quê? Lembra lá atrás, que a gente viu na última aula. Eu tenho uma receita ótima com a teoria de custos e receitas marginais. Aqui o depósito é um jeito de calcular pelo depósito, e eu te ensinei, aliás, falei que existe, porque na disciplina de economia mineral que a gente vê isso, essa taxa ótima de produção, como é que a gente calcula. E aí o que eu tenho aqui? Um resumo do que eu fiz em termos de sequenciamento ali com aquela reta. Ano menos 4, menos 3, menos 2 e 1, eu lavrando somente estéreo. Nos anos seguintes, lembra que eu te falei que eu tinha te dado a minha capacidade aqui? Opa, a inclinação da reta ali não é de 7,5 não, é de 5. Porque somente o estéreo que está representado naquela reta. Eu fiz confusão, mas já desfiz a confusão aqui. Então, eu tenho o minério constante aqui, o estéreo também, até acabar o estéreo, e o meu minério aqui. Uma coisa importante aqui, tá vendo ó, os avanços? Eu estou tirando o meu avanço A, B, B e C, ou seja, eu vou exaurindo os avanços da fração superior primeiro, para depois exaurir os outros avanços. Então, quando eu começo a colocar aqui o quanto que eu estou lavrando de minério, o quanto que eu estou lavrando de estéreo em cada um dos anos, eu consigo tirar a saída de caixa através dos custos, que eu te dei lá, qual que é o custo de lavra por tonelada de minério, o custo de lavra por tonelada de estéreo, e o valor que eu tenho de venda em cada um deles. Aqui, ó, o valor do custo de lavra, de bloco de estéreo e de minério, e o valor do meu minério. Feito isso, eu vou tendo o quanto eu vou lucrando em cada um dos anos. E observe, 10, 20, 10, 20, tudo com receita positiva aqui dentro. E aí, vai ser o valor presente líquido que a gente conversou lá atrás, em que as setinhas verdes para cima são as receitas e as setas vermelhas para baixo representam o que eu estou tendo de despesa. Então, se eu pegar aqui o ano 20, o ano 6, vai ser o 20 menos o 10 elevado ao que eu estou tendo de receita naquele ano. E aí eu tenho o valor presente líquido daquele período. E com esse valor presente, eu saí com 35,71 milhões aqui dentro. Eu vou só dar uma mudada, antes de finalizar, de uma apresentação que teve do Ítalo, de um trabalho que ele fez apresentando aqui no Brasil alguns anos atrás. Por que eu acho importante? Ele correlaciona os avanços com o valor presente líquido. E tem razão no que ele faz, porque ele fala que o seguinte, os primeiros anos do meu empreendimento, os primeiros avanços, são para pagar
o meu CAPEX e OPEX. E eu tenho a oportunidade de ir avançando, escolhendo que esses avanços aconteçam até o ponto de máximo. Antes desse ponto de máximo, são chamados de uma estratégia que ele falou que é de avesso ao risco. O que significa ser avesso ao risco? Eu tenho a capacidade e probabilidade de escolher estratégias que permitam que a minha receita seja bem maior do que o meu custo e trabalhar antes desse ponto. Se eu aceitar que elas fiquem da mesma ordem de grandeza, eu chego numa estratégia que é chamada de neutra ao risco. Eu passo a aceitar mais risco. Na verdade, isso aqui é só uma simplificação, porque na palestra dele mesmo, ele coloca uma série não só de estratégias aqui na Cava, em termos dos avanços que eu deixo minha Cava aprofundar, mas em termos de composição de portfólio e outras coisas que compõem a estratégia de aversão ao risco e de neutralidade ao risco. A única coisa que a gente tem certeza aqui é que quando eu chego bem perto receita de custo, que eu estou chegando perto do meu máximo de valor presente líquido, que depois daquilo começa a cair a minha receita, com maiores avanços, e normalmente eu paro a minha operação aqui, a minha cava final aqui, e se eu parar antes, eu estou adotando a estratégia de aversão ao risco. É só para fazer esse pequeno comentário. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se não ficou alguma coisa bem entendida, volta, vê de novo. E qualquer coisa estou disponível também por e-mail. Então pode me procurar durante o curso da UFOP. Um abraço, boa semana e bons estudos.